Olá, pessoal! Olá para os meus alunos que estão aqui objetivando passar na prova da OAB para uma aula do Max Juris, uma aula de resolução de questões da disciplina de Direito Civil. E eu escolhi 2 livros para vocês, os livros do Direito das Sucessões e Direito de Família. Eu sou a professora Samantha Dufner e vou mostrar para você que essa dúvida que o aluno tem, esse nariz torcido para o direito civil, ele não se justifica. Eu costumo dizer para o meu aluno que o direito civil ele desequilibra a prova. E desequilibra porque aquele aluno que está com 36, 37, 38 pontos, quando ele começa a compreender o direito civil, que tem uma lógica extremamente inteligente, ele é vasto, mas ele tem uma lógica inteligente, a prova sempre incide nas mesmas exigências, nos mesmos dispositivos. Quando o aluno compreende essa lógica, ele manda muito bem na prova de civil. E eu estou aqui para te ajudar, para tirar esse mito e para fazer você que está nessa casa ali batendo na trave, deslanchar nessa prova de direito civil. Esse curso é um curso de resolução de questões, então eu te convido a se inscrever no nosso canal, clica aí onde está inscrito, ativa o sininho para que você possa receber todas as nossas notificações. Todos os professores do curso estão preparados para te ajudar a gabaritar em várias disciplinas e para te apresentar o nosso método de ensino e que vai fazer você, evoluir nessa prova da OAB, tá bem? Vamos começar então, vamos começar diferente, vamos começar pelo direito das sucessões e eu quero mostrar para vocês todas as questões que nós vamos trabalhar hoje. Todas foram retiradas de exames preparatórios para a OAB, tá bem? Então vamos ler, eu vou fazer uma pequena explanação, uma pequena explicação, me acompanha, abre o seu vademecum, pega uma caneta, pega o papel, vamos aprender direito das sucessões, porque é até muito legal, tá bom? Questão número 1, Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. Então, vamos aqui já colocar os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor contumaz na praça, renunciou à herança em 5/11/2019, conforme declaração nos autos. Considerando que o falecido não deixou testamento e nem dívidas a serem pagas, o valor líquido do monte a ser partilhado era de R$100.000. Bruno é primo de Roberto e também seu credor, no valor de R$30.000. No dia 9/11/2019, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia supracitada e no dia 29/11 procurou um advogado para tomar as medidas cabíveis. Sobre esta situação, assinale a alternativa correta. Veja bem, o cenário nos traz aquela parte onde o herdeiro deve aceitar ou renunciar à herança. Não se esqueçam que, de acordo com o Código Civil, a renúncia sempre é expressa. Ela não aceita outra forma, porque a renúncia, ela compromete o direito de recebimento da herança. O herdeiro renunciante, ele impede que toda a sua linhagem venha a receber em seu lugar. Então a renúncia, além de expressa, ela é formal e ela deve ser realizada por escritura pública nos autos. O problema nos traz o seguinte cenário: ele renunciou à herança, um direito seu, porém ele tem credores e esse credor é o seu primo. Esse credor, ele pode fazer algo no sentido de vir a receber o seu crédito servindo-se da herança que ele renunciou? Vamos ver as alternativas. Alternativa A: em nenhuma hipótese, Bruno poderá renunciar à herança feita por Roberto. Essa está completamente errada, porque nós temos
o 1813, que permite sim que o credor faça algo. Nós já vamos ver o que é que ele pode fazer, mas ele pode contestar sim, até porque, queridos, desconfiem de atos gratuitos. Todos os atos gratuitos, eles podem gerar a fraude contra credores, podem gerar a prejuízo aos seus credores. Por conta disso, os credores sempre têm medidas para procurar, buscar, mitigar os efeitos desta renúncia. Então, a alternativa A está errada e sempre desconfiem quando a prova traz nenhuma, nunca, sempre, jamais. Muito raro. O direito ele costuma trabalhar com regras e exceções na grande maioria dos institutos. Então, quando nós temos essa em nenhuma hipótese, já desconfiem desse tipo de alternativa. Vamos continuando. B. Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto. Para até aqui. É possível sim pelo 1813, mas nós precisamos verificar se o restante da frase está correto. Desde que o faça no prazo de 40 dias seguintes ao conhecimento do fato, não. O 1813 ele assinala um prazo menor, já vou colocar no slide para vocês, e é um prazo diferente de 40 dias, tá? Alternativa C, Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto. Até aqui está correto, mas verifique o resto. Recebendo integralmente o quinhão do renunciante de forma alguma. Observe que o quinhão reservado ao herdeiro é 100 mil reais. Observe que o crédito que esse credor tem a haver é 30 mil reais. Seria uma forma de enriquecimento sem causa se ele viesse a receber 70 mil reais a mais, sem que existisse nenhuma relação causal que o justifique. Isso veda o princípio do enriquecimento sem causa. E agora ficamos com a alternativa D de dado. Bruno poderá, ok, mediante autorização judicial, ok, aceitar a herança em nome de Roberto, sim, no limite do seu crédito. Alternativa D de dado, e agora eu trago para elucidar essa questão, o artigo que foi exigido, apenas um artigo que a OAB exigiu para vocês, que é o 1813. Observe ali que 1808, 1807, 1811, eles trabalham exatamente essa questão de aceitação e renúncia. Lembrando que a aceitação, como ela beneficia o herdeiro, ela pode se dar na modalidade expressa, na modalidade tácita, que é comportamental, e na modalidade presumida, que é uma exceção no sistema, onde o herdeiro que está em silêncio será notificado para, num prazo fixado, manifestar se aceita ou se renuncia a esta herança. Lembrando que, como a renúncia é expressa, depois de notificado, se esse herdeiro quiser renunciar, ele precisa fazê-lo por escritura pública ou por termo nos autos. Isso está no 1807. Já com relação à aceitação pelo credor, veja o que diz o 1813 e em vermelho está a resposta da prova. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, e é óbvio que quando ele renuncia a uma herança, ele prejudica os seus credores porque ele tira dos credores a possibilidade de pagamento das suas obrigações. Ele tira a garantia que é reservada a eles, já que o princípio é da responsabilidade patrimonial. Então, quando ele prejudica através da renúncia, poderão, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. Então, Bruno deve ingressar nos autos do inventário, informando que existe um crédito em aberto, uma obrigação não honrada, e deve aceitar com autorização judicial a herança que foi renunciada pelo seu devedor. E observe o prazo, olha aqui, a habilitação dos credores se fará no prazo de 30 dias, né, subsequentes ao conhecimento do fato, subsequentes à ciência, assim que o credor tomar ciência de que houve a renúncia em prejuízo dele, corre um prazo de
30 dias para que faça essa solicitação judicial. E, por fim, pagas as dívidas do renunciante. No nosso problema, as dívidas são pagas com o valor de R$30.000. Prevalece a renúncia quanto ao remanescente. Lembrando que, neste caso, a renúncia, então, permanece com R$70.000. Então, a questão 1D de dado, não há dificuldade, basta estudar de forma pormenorizada as implicações da aceitação e da renúncia da herança. Vamos passar para a questão número 2, também de sucessões, as 10 primeiras de sucessões. Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes, casado com Doris. Recentemente, em razão de uma doença degenerativa, Hermes tornou-se paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção da saúde. Olha, esse dado é importante, a gente já grifa. Nesse cenário, Doris e as filhas Juliana e Júlia se revezavam a fim de suprir as necessidades de Hermes causadas pela enfermidade. Olha o cenário que nós temos. Quanto a Lorena, esta deixou de visitar o pai após perder o movimento das pernas, recusando-se a colaborar com a família, inclusive financeiramente. Então houve aqui um cenário da filha Lorena de abandono do pai no momento de uma grave enfermidade, abandono imaterial, no sentido de que ela não tem o dever de cuidado para com este pai idoso, e um abandono material, no sentido de que ela também negligencia a sua obrigação financeira, né? Já que os filhos devem pagar alimentos aos pais idosos sempre que for necessário. Diante desse contexto, Hermes procura você, como advogado, para saber quais medidas ele poderá tomar para que, após a sua morte, seu patrimônio não seja transmitido a Lorena. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta. Veja bem, vamos fazer uma introdução importante aqui. O direito de herança, ele é composto por uma parte que se chama herança legítima. Legítima é aquela que é deferida, determinada pela lei, e ela é reservada aos herdeiros necessários, do artigo 1845, que são descendentes, ascendente e cônjuge. Como nós estamos falando de Hermes e de suas 3 filhas, que são suas descendentes, a consulta de Hermes, porque ainda está vivo, é o que ele poderia fazer para retirar o direito de herança de uma de suas filhas, a Lorena, em razão deste abandono. Antes de entrar nas perguntas e nas alternativas, eu gostaria de deixar o seguinte: para tocar no direito de herança de um herdeiro necessário, só existem 2 formas: através do Instituto da Indignidade e do Instituto da Deserdação. A indignidade, o caso mais famoso que todos se lembram, é o caso da Suzane Richthofen, e se encontra no 1814, onde, por se tratar de uma sanção de natureza civil, as hipóteses são taxativas nos incisos 1, 2 e 3. Então, no inciso 1º, é uma ofensa à integridade física, uma tentativa de homicídio ou um homicídio doloso consumado, sempre doloso, nunca culposo. Na alternativa 2, nós temos os crimes de injúria, que envolvem ascendentes e descendentes, e no inciso 3º, nós temos toda a forma capaz de impedir de fazer o testamento, captação dolosa de vontade. A indignidade, ela se caracteriza pela seguinte forma: a pessoa do ascendente, que é ferido pelo ato de indignidade do seu herdeiro, nada precisa fazer em vida. Lembrem do caso da Suzane Richthofen. Não precisa fazer em vida porque, com a abertura da sucessão, que se dá no momento da morte, é nesse momento que começa um prazo decadencial
para que os outros herdeiros interessados ingressem com uma ação de indignidade que tem um prazo decadencial de 4 anos, para comprovar que o herdeiro praticou uma das hipóteses do 1814 e, se comprovado na sentença, ele será excluído do processo de herança. A outra forma, e a única que nos resta, é a deserdação. A deserdação, ela é bastante diferente da indignidade e ela tem aparecido bastante na prova da OAB. A deserdação, ela ocorre por vontade do ascendente, que deve, em vida, manifestar o seu desejo de excluir o herdeiro descendente por um testamento válido. E é exatamente esta recomendação que nós precisamos dar ao Hermes. Ele pode sim fazer um testamento para deserdar sua filha, Lorena, desde que o ato que ela tenha praticado esteja tipificado em lei. Então ele deve estar ou no artigo 1814, onde são repetidas as hipóteses de indignidade, ou ele deve se encontrar no 1962 a 1964 do Código Civil. Então a grande questão é, Hermes poderia ter uma única saída jurídica, que é a deserdação, a ser praticada por testamento, e nos resta saber se esta é uma das hipóteses autorizadas por lei. Vamos ver as alternativas. A pretensão de Hermes não poderá ser concretizada segundo o direito brasileiro. Já vamos riscar aqui, porque vocês já sabem que, através da indignidade ou da deserdação, é possível a exclusão do herdeiro só por essas formas, com devido processo legal e ampla defesa. Então, essa alternativa já está errada, visto que o descendente herdeiro necessário não poderá ser privado por sua legítima em nenhuma hipótese. Errado. B. Não é necessário que Hermes realize qualquer disposição ainda em vida, pois o abandono pelos descendentes é causa legal de exclusão da sucessão do ascendente por indignidade. Como eu disse para vocês, meus queridos, a indignidade veio prevista no 1814 e abra o seu código e verifique que lá, dentre as 3 possibilidades dos incisos, não se encontra o abandono em momento de grave enfermidade. Até poderíamos pensar nisso, mas se não está na lei, não é possível excluir um herdeiro sem que exista previsão legal. Então, por indignidade, realmente o Hermes não poderia fazer nada, então a alternativa B também está errada. C. Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio de testamento? Opa, até aqui tá certo. Vamos verificar se o restante também. Mas apenas, eu sempre desconfio, ó, tô colocando um monte de ponto de interrogação, apenas, nunca, jamais, desconfia, tá? Em razão de ofensa física, injúria grave e relações ilícitas com madrasta ou padrasto atribuídas ao descendente. Pessoal, essas possibilidades estão no 1962, nos incisos 1, 2 e 3, mas existe uma possibilidade 4, que é exatamente a questão da grave enfermidade, e é ela que vem na alternativa D de dado. É possível que Hermes disponha sobre a deserdação de Lorena ao testamento, indicando expressamente o seu desamparo em momento de grave enfermidade como causa que justifica esse ato. Alternativa D de dado, nossa alternativa certa, e eu trouxe o 1962 para que vocês possam memorizar. E veja bem o que ele diz. Além das causas mencionadas no 1814, então preste atenção, as causas do 1814, elas servem para indignidade e servem também para a deserdação. A diferença é que indignidade não é decretada num testamento, ela vem por força de lei, e a deserdação, ela vem por extrema vontade do testador,
através da confecção de um testamento em vida, ok? E depois na abertura da sucessão, na deserdação, também é necessário ingressar com uma ação. Quem é o legítimo herdeiro? É aquele que concorre à sucessão. A ação aqui não se chama indignidade, ela se chama de deserdação, e o prazo decadencial também é de 4 anos. Somente com a confirmação de que a hipótese desses artigos configurou-se no caso concreto, é suficiente para expulsar o herdeiro do processo sucessório e tirar o seu direito de herança, tá bem? Então, além das causas do 1814, autorizam a deserdação dos descendentes, filhos, netos, bisnetos, por seus ascendentes, pais, avós, bisavós. Primeiro, ofensa física, e aqui vale qualquer mácula ao corpo, injúria grave. 3, relações ilícitas com madrasta ou padrasto. E 4, que é a nossa hipótese aqui, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Exatamente a hipótese de Hermes. Então, 1962, inciso 4º. Tá vendo como é possível? A gente entende a estrutura do código e aí a gente consegue fazer a prova de direito das sucessões. Me acompanha agora, vamos para a terceira. Mariana e Maurílio são filhos biológicos de Aldo. Não precisava nem dizer que era biológico ou não, porque todos os filhos são iguais perante a lei. Princípio da igualdade dos filhos, artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal. Este, por sua vez, nunca escondeu ser mais próximo do seu filho Maurílio. Olha o Maurílio queridinho, né? Toda família tem o preferido. Aqui nessa família, o Maurílio é o preferido, com quem diariamente trabalhava. Quando do falecimento de Aldo, divorciado na época, divorciado, já não tem cônjuge na parada, facilitou. Seus filhos constataram a existência de um testamento que destinou todos os bens do falecido exclusivamente para Maurílio. Opa! Mas ele tinha uma outra filha, Mariana, estão vendo? Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. Antes de olhar as alternativas, eu preciso mostrar para os meus alunos um desenhinho básico para que a gente possa entender o que é que os pais podem fazer com relação à sua herança. Aqui, nesse círculo azul, está representada a herança de qualquer pessoa. Quando a pessoa tem os herdeiros necessários, pessoal, tem que carregar na prova, no fundo do coração, essa informação. Quem são os herdeiros necessários? 1845 são os descendentes, filhos, netos, bisnetos, trinetos e assim sucessivamente em grau infinito. Os ascendentes, pais, avós, bisavós, trisavós. Lembrando que na linha ascendente, a árvore genealógica, ela se duplica, não é mesmo? Então eu tenho 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim vai em grau infinito. E também o 1845 coloca como herdeiro necessário o cônjuge. Essa qualidade de herdeiro é uma qualidade especialíssima para a lei, porque para eles a lei reservou a porção chamada legítima. O que é legítima, professora? O 1846 nos responde: legítima é a parte blindada da herança. Blindada, está escrito isso no código? Não, isso aqui é dica da Pro. Então ela está blindada, que significa que ninguém pode manejar, furar, multiplicar, retirar a legítima de nenhum herdeiro necessário. Isto equivale a pelo menos 50% da herança. E se a pessoa não deixar testamento, isto pode chegar
a 100% da sua herança. Então é importante que se saiba que quando uma pessoa resolve fazer um testamento, e mesmo tendo herdeiros necessários, ela pode fazê-lo, ela precisa reservar pelo menos 50% da legítima para os seus herdeiros necessários. Essa parte é intocável. Observe o que diz o 1849. No testamento não pode ser incluída a parte legítima. Então, este pai, Aldo, ele poderia fazer sim um testamento, nunca contemplando 100% do seu patrimônio. O erro está no excesso. Ele poderia fazer um testamento usando 50% do seu patrimônio, este era o limite, e essa parte que ele pode usar livremente no testamento, ela se chama disponível, que é a parte onde ele pode escolher o herdeiro que ele quiser, ele pode contemplar qualquer pessoa. É importante que vocês compreendam que as únicas pessoas que não podem ser herdeiras num testamento, elas estão no 1801. Uma pessoa jurídica pode receber por testamento, uma prole eventual pode receber por testamento, um estranho pode receber por testamento e, mais importante, qualquer dos herdeiros, inclusive os necessários, também pode ser beneficiário num testamento. Então, o Aldo pode realmente ter o filho preferido e pode destinar a ele a disponível. Olha, aqui onde eu estou pintando, essa parte pode ficar para o filho preferido, que está fundamentado no 1849, quando a lei ainda fala: se um herdeiro necessário for contemplado na parte disponível, ainda assim ele não perde a sua parte na legítima. Olha que interessante. Então, 50%, professora, poderia ser do Maurílio? Sim, 50% poderia. Só que eu preciso entender como que a legítima obrigatoriamente deveria ser dividida. Existem dois filhos, olha, presta atenção. Eu tenho aqui uma parte de 50%, então eu vou dividir em 2 quinhões iguais, porque todos os filhos são iguais perante a lei. Então eu tenho 25% que continuam pertencendo ao filho queridinho, que é o Maurílio, e nessa conta ele já ficou com 75%, mas 25% são reservados para a Mariana, e é obrigatório que seja dela, porque eu disse a vocês que a legítima é blindada aos herdeiros necessários. Esse é o teor do 1857, parágrafo 1º, e agora nós temos essa situação. Ele fez um testamento deixando 100% para um dos filhos e excluindo a sua filha Mariana. Qual a solução jurídica, professora? Esse testamento é nulo? Já te informo que, pelo princípio da preservação da vontade do testador e da conservação dos negócios jurídicos, a gente não tende a desprezar tudo e jogar no lixo. Muito pelo contrário. A nulidade, ela sempre pode ser parcial. Ela sempre pode ser decretada somente na parte que está contaminada, de modo a salvar todo o testamento para que possa ser cumprida a disposição de vontade. E é por isso que agora eu vou apresentar uma regra importantíssima. Cola aqui, presta atenção no que eu estou falando. Todas as vezes que houver invasão na parte legítima por um testamento, a solução jurídica é redução. Vou repetir. Redução. Significa que a única coisa que nós precisamos fazer é reduzir a parte que excedeu, é nula na parte que excedeu, e preservar a vontade do testador neste sentido. Esse é o teor do 1967 caput, que nos traz o Instituto da Redução. Então eu tenho um testamento que contempla 100% para Maurílio, eu vou reduzir entregando a parte de Mariana, e aí eu terei um testamento que contempla 75% para Maurílio e 25% para Mariana. Leia atentamente
esses artigos para que você possa compreender a estratégia que eu estou usando. Agora sim, vamos às alternativas. O testamento de Aldo deverá ser integralmente cumprido. Pelo amor de Deus, feriu legítima. Como é que eu posso cumprir? E por tal razão, todos os bens do autor da herança serão transmitidos a Maurílio. De forma alguma. Não. A disposição de última vontade é completamente nula. Não, ela não é completamente. Porque Mariana é herdeira necessária, devendo os bens ser divididos igualmente entre os irmãos. Não, o 1967 não determina a nulidade do testamento inteiro. Pelo contrário, ele determina a redução. C. Deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando-se assim a legítima de Mariana herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de 50 da totalidade da herança. Não, a Mariana também não pode, né, por conta do vício de Aldo, ficar com a parte de Maurílio. Veja bem, a legítima deve ser dividida pelo número de filhos e por cabeça. Como existem 2 filhos, é 25% para um e 25% para o outro, senão aqui nós teríamos uma nova invasão. E D de dado, deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando a legítima de Mariana, que é a herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de 25% da totalidade da herança. Aqui, alternativa D de dado, essa é a resposta que nós temos. E vamos para mais uma, questão número 4. Mateus, sem filhos, não tem descendentes. Casado com Jane, no regime da comunhão parcial de bens, falece após infarto fulminante. De seu parentesco em linha reta, são ainda vivos Carlos, seu pai, e Irene, sua avó materna. A partir da situação acima, assinale a opção que indica a sucessão de Mateus. Aqui a gente vai trabalhar também primeiro no desenho, porque eu preciso explicar para vocês que a sucessão legítima dos ascendentes, ela é completamente diferente dos descendentes. Estamos no 1829, que fala da ordem de vocação hereditária. E no inciso 1º, eu tenho como os primeiros herdeiros os descendentes que herdarão em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Veja bem, todas as vezes que existir um descendente, ele exclui os ascendentes desse processo. E para inverter essa situação, somente se existisse um testamento da parte disponível. Acontece que o problema nos traz que não existem descendentes. Quando não existem descendentes, a ordem de vocação nos empurra para o inciso 2º, que fala: herdarão os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então vamos observar aqui o nosso probleminha. Primeiro, de cujos é o nosso finado, o falecido. Ele está com um xizinho porque ele já morreu e ele não deixou ninguém na linha descendente, que é a linha abaixo, e agora nós vamos procurar quem são os ascendentes. Olha como o problema está montado. Aqui ele deixou a cônjuge superstite, é assim que vai aparecer na sua prova, superstite ou sobrevivente, que se chama Jane. E aqui já vai a minha primeira dica. Para que o cônjuge seja herdeiro com relação, em concorrência com os ascendentes, basta que a gente observe o 1830. Porque aqui na linha ascendente, presta atenção, na ascendente, na descendente não, a cônjuge herdará em todos os regimes de bens, inclusive no regime da separação obrigatória e da separação absoluta. Então aqui a Jane, ela é herdeira porque só precisa passar no crivo do 1830. Com relação aos ascendentes, nós temos aqui
A mãe pré-morta, então a mãe do nosso finado já havia morrido antes dele, por isso que se chama pré-morta. O seu pai, Carlos, está vivo, por isso que ele está em amarelo. Quem está vivo aqui no problema está em amarelo, que é a cônjuge Jane e o pai. E o problema nos traz a seguinte situação. A mãe é pré-morta, mas ela deixou ainda, temos aqui uma avó, né, por parte materna, que se chama Irene. E aí a grande pergunta é, esta avó poderia representar a mãe pré-morta do nosso finado? E é aqui que eu preciso que vocês leiam o 1852, que é um dos únicos artigos do Código Civil que usa a palavra nunca, jamais. Olha que coisa rara, hein? E ele diz o seguinte, na linha ascendente, nunca haverá direito de representação. Então esta é uma pegadinha da prova da OAB, porque em hipótese alguma poderia estar Irene, a avó viva, o avô vivo, não existe direito de representação na linha ascendente. Então aqui já simplificou a nossa vida, porque Jane vai herdar em qualquer regime de bens, isso se depreende do 1829, inciso 2, que não fez alusão a regime, e pelo 1852, nenhum dos ascendentes de segundo grau venha representar a mãe pré-morta. Assim sendo, eu tenho duas cabeças para herdar. O pai, que se chama Carlos, e a cônjuge, que se chama Jane. Qual seria o percentual? A regra que a professora vai dizer para vocês na linha 2 é muito simples. Quando a cônjuge ou o cônjuge, aqui é a Jane, quando ela concorre somente com o pai ou somente com a mãe do finado, como é que chama o pai e a mãe do seu cônjuge finado mesmo? Sogro e sogra. Quando ela concorre com os dois, sogro mais sogra, eu tenho 3 cabeças. Tendo 3 cabeças, 1/3 da herança para cada um. Mas quando ela concorre somente com o sogro, como é o caso que nós temos aqui, olha, ou somente com a sogra, eu tenho 2 cabeças, cada um vai receber 50% da herança. Esse é o teor do 1836, parágrafo 1º, combinado com o 1837. Agora podemos ir tranquilamente às alternativas. Serão herdeiros Carlos, ok. Irene e Jane, não existe direito de representação. Irene não herda, essa alternativa já está errada. B de bola, serão herdeiros Carlos e Jane, atribuindo o quinhão de 2/3 ao pai e 1/3 a Jane. Não, senhor. A Jane, que é a cônjuge, ela só receberá 1/3 da herança na linha ascendente quando ela concorrer com sogro mais sogra. Vou repetir, ela só recebe quando ela concorre com sogro mais sogra, porque quando ela concorre com um deles, ela sempre terá direito à metade. Em outros cenários também ela terá direito à metade. Então o erro aqui está nos quinhões. C. Carlos será herdeiro sobre a totalidade dos bens, enquanto Jane apenas herda em concorrência com este os bens particulares do falecido. Não. Essa regra só se aplicaria se fosse o inciso 1º, mas nós estamos no inciso 2º. A Jane herda em todos os regimes quando ela concorre com ascendentes, e aqui ela é meeira mais herdeira. Então aqui nós temos uma exceção do sistema, 1836 e 1837. E D de dado, de novo, alternativa correta, serão herdeiros Carlos e Jane, ok, esta herdeira concorrente, atribuído quinhão de metade do patrimônio para cada um deles, alternativa correta, D de dado. Eu acredito que meu aluno está começando a entender direito sucessório e eu estou ficando feliz perceber isso. Vamos lá, a questão 5, vamos lá.
Em 2010, Juliana, sem herdeiros necessários. Bom, sem herdeiros necessários, então não tem ninguém do 1845. Essa informação já me diz que Juliana não deixou descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge. Lavrou testamento público, 2010, a data tá aqui, deixando todos os seus bens para sua prima Roberta. Ok? Ela pode fazer isso, professora? Ela pode fazer isso, porque quem não tem herdeiros necessários, tem herdeiros que se chamam facultativos. Então ela pode escolher e ela pode dispor de 100% da sua herança em testamento. É muito importante que vocês lembrem que, fora do 1845, restam os colaterais. E os colaterais são herdeiros facultativos, que podem ser excluídos da herança por vontade do testador. Basta que ele faça um testamento e que ele contemple quem ele desejar. Então aqui não tem legítima obrigatória, ele pode contemplar 100%. Então até aqui, Juliana poderia ter feito esse testamento em favor de sua prima Roberta? Sim, não existia nenhum herdeiro necessário, ela poderia deixar para Roberta ou para quem ela quisesse. Em 2016, olha, 6 anos depois, Juliana realizou inseminação artificial heteróloga e 9 meses depois nasceu Carolina. Em razão de complicações no parto, Juliana faleceu poucas horas após o procedimento. Sobre a sucessão de Juliana, assinale a correta. Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Todos os filhos são iguais perante a lei, 227, parágrafo 6º da Constituição. Pouco importa se este filho seja biológico, socioafetivo, adotivo, fruto de reprodução assistida nas modalidades homóloga e heteróloga. O que é isso, professora? Homóloga é aquela que utiliza o material genético dos pais genitores. E heteróloga é aquela que utiliza material genético de doadores anônimos. Então a informação desse problema é que Juliana, não tendo cônjuge, dirigiu-se a uma clínica de reprodução humana e contratou um procedimento através de doador anônimo. Então, sob o viés biológico, talvez Carolina não fosse sua filha biológica, porém, através da reprodução heteróloga, a mãe ou o pai que assim o contratam assume uma parentalidade socioafetiva e, como todos os filhos são iguais perante a lei, Carolina é filha, sim, de Juliana, com todos os efeitos, direitos decorrentes para qualquer tipo de filiação. Então, é isto que aconteceu. A grande questão é, no momento em que Juliana fez o testamento, não existia Carolina, e ela podia dispor de todos os seus bens. Depois, do testamento feito, Carolina nasceu e Juliana morreu. A quem pertence essa herança? Vamos ver as alternativas? Alternativa A. Carolina herdará todos os bens de Juliana. Ponto final. E eu já digo para vocês que esta é a alternativa correta já de cara e eu vou explicar por quê. Quando uma pessoa faz um testamento não tendo herdeiros necessários ou tendo, mas não sabendo da sua existência, no momento que testou, no momento que ela testou, ela não tinha a herdeira necessária. A inseminação foi feita 6 anos depois. Existe uma situação que se chama rompimento do testamento. Olha só o dispositivo que eu trouxe para vocês. 1973. Presta atenção. Sobrevindo. O que é sobrevindo, professora? Surgindo depois. Descendente. Carolina é filha, descendente de 1º grau, sucessível ao testador, que não o tinha. Carolina não existia naquele momento.
ou não o conhecia quando testou, é o caso de um filho que não tinha sido reconhecido, não foi esse o caso. Rompe-se o testamento em todas. Sabe o que é romper todas? É cortar e jogar fora. Romper um testamento é quebrar e não mais utilizar. O rompimento, ele nunca é parcial, queridos. O rompimento, ele é total. Então aqui, quando rompeu-se o testamento de Juliana, aquela herdeira, aquela prima que ela tinha escolhido como beneficiária, ela não mais receberá. Porque Carolina, surgindo depois, ela recebe 100% da herança. Isto é rompimento. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, porque a OAB adora os 3 R's. Que 3 R's são esses, professor? Eu vou te explicar, tá? Um dos R's eu já mostrei para você nas questões anteriores, que fala de redução. A redução vem no 1967 e ela acontece. O que é reduzir, professor? É diminuir. Aí sim eu diminuo a cota, tá? Mas a redução, ela surge todas as vezes que tiver invasão da legítima. Todas as vezes que um testamento invadiu a legítima de um herdeiro necessário, a solução jurídica é simplesmente a redução, ou seja, diminuição. Segundo R, acabou de aparecer agora, rompimento. A OAB adora rompimento. O rompimento vem no 1973 até 1975 e ele acontece quando um herdeiro necessário, descendente, ascendente ou cônjuge, que não existia no momento da elaboração do testamento, ou existia, mas não era conhecido pelo testador, quando ele surge depois de aberto, né? Depois de abertura da sucessão. Então, o que acontece? Como não se sabe se o testador realmente faria aquele testamento, se conhecesse esse herdeiro, ele se rompe, ele se quebra em 100% das suas disposições. Aqui eu quebro e jogo fora e vira tudo legítima e eu chamo o primeiro da vez. E o terceiro R se chama revogação. Revogar é voltar atrás, é desfazer. O testamento, ele é um negócio totalmente revogável e basta que o testador mude de ideia e da forma expressa ou tácita por qualquer tipo e forma de testamento, ele faz um novo testamento e revoga o seu anterior. Tá claro? Lembra dos 3 R's porque eles são diferentes. Vamos só conferir as outras alternativas, porque é sempre bom a gente esmiuçar a questão até o fim para confirmar. Alternativa B. Roberta, que é a prima, herdará a parte disponível e Carolina legítima? Não, isso seria redução, não rompimento. Rompimento a 100%. C. Roberta herdará todos os bens de Juliana? Nunca! Como é que eu vou deixar uma filha sem herança? E último, a herança de Juliana será declarada jacente, até doeu o meu ouvido aqui, aberração jurídica. Herança jacente, aquela que não tem herdeiros e que será passada para o ente público, tá bom? Então, aqui a questão 5 já resolvemos. Vamos para a sexta. Lúcio, viúvo. Olha, a OAB está sendo generosa, já não está nem colocando cônjuge, que é para não complicar. Tá viúvo. Tendo como únicos parentes, presta atenção, um sobrinho chamado Paulo, um tio chamado Fernando, fez testamento de acordo com todas as formalidades legais e deixou toda a sua herança para o seu amigo Carlos, que tinha uma filha, Juliana. O herdeiro instituído no ato de última vontade, Qual que é o ato de última vontade? Testamento. Qual é o herdeiro instituído no testamento? É o beneficiário. Quem é o beneficiário? Carlos. Ele deixou tudo para o amigo Carlos. Professor, ele poderia deixar tudo para o amigo Carlos? Lembra de novo, a OAB vai repetindo as perguntas e exigindo do candidato raciocínios que sempre estão nas mesmas partes do código.
Quando eu tenho herdeiro necessário, 1845, para eles é blindada a parte legítima da herança. Aí eu não posso fazer o que eu quero, né, com a parte disponível em 100%. A minha parte disponível, ela está diminuída para 50%. Então, quando eu tenho herdeiros necessários, é 50% de legítima e 50% de disponível. Agora, quando eu não tenho herdeiros necessários, eu tenho herdeiros chamados de facultativos, que são os colaterais ou transversais. E tendo os colaterais apenas, a pessoa pode dispor de 100% do seu patrimônio, como ela quiser, pela via do testamento. Então é lícito que Lúcio tenha feito esse testamento em prol do seu amigo Carlos, ok? E aqui veio uma informação. Carlos morreu antes de Lúcio. Então ele morreu e deixou uma filha chamada Juliana. Morto Lúcio, agora vamos abrir o inventário do Lúcio. O que a gente vai fazer? Assinar a opção que indica como será feita a partilha. Pessoal, aqui o enrosco está feito. Tá bem? Por quê? Porque o Lúcio faleceu, deixou um testamento que deixava 100% da sua herança para o Carlos, só que quando foi aberta a sucessão de Lúcio, Carlos já não existia mais e ele deixou uma filha. Primeira informação, para que vocês nunca mais se esqueçam, porque não é a primeira vez que a banca da FGV pergunta uma coisa dessas. O direito de representação ou sucessão por estirpe, que é aquele que, quando existe um pré-morto, um herdeiro pré-morto, é determinado chamamento dos seus descendentes para receber em seu lugar. Ele só existe na sucessão legítima, jamais na sucessão testamentária. Então, quando existir a contemplação de um herdeiro testamentário e quando esse herdeiro não mais existir, seria aberração jurídica chamar qualquer um dos seus herdeiros para receber no seu lugar, porque não existe direito de representação na sucessão testamentária. Em verdade, quando falece o beneficiário do testamento, eu tenho um instituto da caducidade. O que é isso, professora? O testamento se tornou caduco, né? Então, a caducidade é uma causa posterior à elaboração do testamento que vem impactar na sua eficácia. O testamento é válido, mas ele se torna ineficaz porque o seu único beneficiário, Carlos, faleceu. E, com isso, ele não transmite a herança de forma alguma. Esse testamento se torna sem efeito. É por isso que eu digo para vocês, Carlos não herda porque morto não herda, Juliana não herda porque não tem sucessão por estirpe na linha testamentária, e agora a nossa discussão está entre o sobrinho Paulo e o tio Fernando. E veja bem que aqui eu trouxe os artigos que resolvem a questão para vocês. O 1850, ele já fala, para excluir da sucessão herdeiros colaterais, que eram o sobrinho e o tio, basta que o testador disponha seu patrimônio sem os contemplar. Aqui, nós já sabemos, ele fez o testamento contemplando Carlos. Até aqui estava correto. 1850 é o fundamento legal. 1939 a gente usa tanto para legados como para a sucessão universal. O que é legado, professora? É quando é deixado um bem certo e determinado no testamento. Por exemplo, se eu deixasse a minha Mercedes cor-de-rosa conversível, isto é um legado. E se eu deixo para minha aluna Mariana, ela é uma legatária, porque ela vai receber o bem certo e determinado. Então, isso existe quando o bem está fixado. Mas se eu deixar uma fração do meu patrimônio, eu deixo 5% da minha herança para a minha aluna Mariana, não é mais um legado, é uma sucessão universal, onde eu deixo um quinhão que precisa ser apurado.
e ela é uma herdeira universal. Acontece que tanto num caso como no outro, eu vou tratar da mesma forma. E o 1939, ele nos fala, caducará o legado, caducará a sucessão universal. Quando o legatário ou o herdeiro universal, Carlos aqui era o herdeiro universal, falecer antes do testador. Lembra que eu falei para vocês? Caducidade é a perda da eficácia desse testamento. Pronto, acabou. E como eu não tenho nenhuma transmissão por linhagem no testamento, já sai da jogada o Carlos e a sua filha Juliana. E aqui, 1843, eu vou ter que escolher entre o sobrinho e o tio. E aqui vai a dica. Os dois são parentes colaterais. Os dois estão no mesmo grau. Os dois são colaterais de terceiro grau. Ocorre que, para fins de sucessão, a lei fez uma escolha clara. Quando eu tiver sobrinhos e tios, herda quem? Sobrinhos. Por quê? Escolha da lei, queridos, provavelmente por questão de idade. Então, quando eu existir um sobrinho no páreo, nenhum tio herdará. E isso está muito mal escrito e a gente precisa traduzir no 1843. Presta atenção. Na falta de irmãos, porque este é o primeiro colateral e é ele quem recebe, herdarão os filhos deste. Quem é o filho do meu irmão? Sobrinho! O filho do meu irmão é o sobrinho. Então aqui já está dizendo que herdarão estes, os filhos do irmão. E presta atenção no restante. E não os havendo, ou seja, somente quando não existir sobrinho, aí sim herdarão os tios. Então eu tenho uma ordem de preferência. Primeiro herda o sobrinho e ele vai excluir. Como chama o nosso sobrinho? Paulo. Ele vai excluir o tio Fernando e aqui vamos às alternativas. Juliana receberá todos os bens de jeito nenhum. Juliana não é herdeira. Juliana receberá parte disponível. Nunca. Não existe sucessão por estirpe em testamento. C. Paulo e Fernando receberão cada um metade. Não, senhor. O 1843 fez uma escolha e alternativa D de dado. Paulo receberá todos os bens de Lúcio. Paulo é sobrinho, pro? Sim, Paulo é sobrinho e ele recebe 100% da herança, porque a hora que eu torno o testamento completamente ineficaz, eu vou proceder toda essa herança como legítima e como legítima o sobrinho prefere o tio. Tá bem? Aqui eu encerro o primeiro módulo e vai descansar, tomar uma aguinha e já já a gente volta com mais questões de sucessões e de famílias, tá bom? Até já, pessoal.